Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do São Paulo por 3-1 contra o Corinthians. Jogo bem disputado, mas que com a expulsão do Fagner na reta final do primeiro tempo, ficou nas mãos do São Paulo. O Corinthians até fez um jogo equilibrado, deu muito trabalho por ter jogado com um a menos. No segundo tempo teve ainda mais uma expulsão, e mesmo assim um jogo muito equilibrado que terminou nessa vitória do São Paulo. Vou fazer aqui a análise completa, beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols, né? E os principais destaques da partida. Primeiro gol da partida foi marcado de pênalti pelo Lucas. E aí eu acho que já vale destacar o seguinte, foi um primeiro tempo muito equilibrado, tá? Com pouquíssimas oportunidades. Eu diria que antes da expulsão do São Paulo, uma das únicas chances foi num passe do Calheri e um chute do Luciano, que o Hugo nem teve trabalho para defender. Eu diria que o Corinthians estava passando até mais tranquilidade na partida do que o São Paulo. Conseguia trocar melhor os passes, administrar melhor o jogo. O São Paulo errava muito os passes, não conseguia construir as jogadas, sempre muito forçado ou buscando individualidade com o Lucas. Porém, o Corinthians faltou, sei lá, cara, um Corinthians que o jogo era muito mais importante, olhando para a tabela para o Corinthians. Eu acho que estava com um pouquinho da cabeça já pensando no Flamengo, né? No meio de semana na Copa do Brasil. E aí faltou ser incisivo mesmo. O Corinthians conseguia trocar passes melhor, construir melhor, mas não conseguia gerar oportunidades claras. E aí, numa bobeada do Fagner, ele chega atrasado no Calheri, faz o pênalti, era para amarelo, bem expulso. O primeiro amarelo eu não lembro como é que foi, talvez seja contestável, mas esse segundo, amarelo claro, chega atrasado, pênalti claro. O Lucas bate bem, o Hugo quase chega, mas muito bem batido, faz 1-0. Vai para o segundo tempo. O André Ramalho, num lance que já tinha parado a jogada, o Luciano vai dar um chapéu nele, ele deixa o braço, o juiz não tinha marcado nada, o VAR chamou, expulsou, bem expulso, né? Faltou cabeça pro André ali, né? Já estava com um a menos, o jogo já estava parado, o Luciano foi bem esperto ali naquele lance. Enfim, terminando a expulsão do André, jogar com 2 a menos, perdendo o jogo, cara, fica muito difícil. Mesmo assim, o São Paulo só foi achar o segundo gol na base da bola parada, e aí não dá para acontecer. Quando você já está com um jogador a menos, não dá. Com 2 a menos, muito menos. Então, assim, bola parada era a única forma que o Corinthians não poderia tomar gol, tendo dois jogadores a menos. Porque é onde a zaga está toda montada, o time está todo montado para não tomar esse gol. Se você toma um contra-ataque e um drible que tira ainda mais um jogador de defesa, beleza. Agora em bola parada não dá para tomar um gol, ainda mais na situação que o Corinthians estava. E aí esse segundo gol do Arboleda basicamente mata a partida. O Corinthians valente ainda acha um gol com o Yuri Alberto depois de um passe do Carrijo, um golaço por sinal. E o São Paulo vai desperdiçando muitas oportunidades. Cara, de verdade estava dando agonia de ver esse time de São Paulo. Venceu, mas é aquela vitória que você vence sabendo que é muito mais. É difícil falar isso, mas na minha opinião você vence sabendo que teve muito mais deméritos do adversário do que mérito seu. Porque era muito espaço. Cara, parecia que não era nem jogo profissional, de tanto erro que tinha. Do Corinthians deixando muito espaço, para mim mexeu muito mal, deixou muitos atacantes, deixou quase ninguém no meio de campo. São Paulo, cara, se fosse um pouquinho eficiente, trabalhasse bem a bola, encontrasse os espaços, era jogo para estar falando de um 6-1, 7-1, porque era muito espaço por ter dois jogadores a mais. E assim, bizarro, nem parecia profissional o tanto de gol que o São Paulo perdeu. Venceu, mas assim, trouxe muito mais dificuldade do que devia, né? Enfim. Vamos aqui para os destaques, começando pelo São Paulo. O Rafael não foi muito exigido, não lembro basicamente de nenhuma defesa dele. O Rafinha eu achei que não foi tão bem na construção. No 11 contra 11 errou muitos passes na saída. O Arboleda também fez o gol, mas errou muito na saída de jogo também. Não achei que foi muito bem. Por mais que tenha feito o gol, e aí ele ganha muito mérito por isso, lógico. O Alan Franco eu achei que fez um bom jogo, saindo bem para o jogo, marcou muito bem também. Eu diria que o Romero foi o que mais deu trabalho enquanto estava 11 contra 11. Depois ele acaba tendo que forçar muitas jogadas e some um pouquinho na partida, né? O Wellington também mais ou menos, o Bobadilha mais ou menos, o Luiz Gustavo fazendo essa saída inicial bem, né? Quando o Corinthians pressionava, ele conseguia quebrar essas linhas. O Wellington Rato, eu não entendo como é que o Wellington Rato é titular do São Paulo. Cara, a gente tá falando do São Paulo e o titular é o Wellington Rato. Eu acho que assim, já passou o momento dele.
Para a temporada que vem, o São Paulo precisa encontrar um ponta direita melhor. Porque, assim, nível São Paulo, o Wellington Rato, eu acho que não dá, né? Talvez para ser um reserva, beleza. O próprio Eric que entrou muito mal, cara. Teve uma jogada dele que tinha muito mais jogador do São Paulo. Ele tenta individualmente, erra a jogada, aí tenta de novo, erra de novo. Cara, essa ponta direita do São Paulo tem que melhorar. O Luciano foi muito bem, cavou a expulsão do André Ramalho, se movimenta muito, gerou oportunidades, fez um bom jogo. O Lucas também, no primeiro tempo, quando estava um jogo muito equilibrado, muito pegado, com os dribles dele, foi ali que o São Paulo conseguia encontrar um desafogo e gerar chances. O Cagliari também é ele que sofre o pênalti, e é a partir dali que o São Paulo encaminha a vitória, né? Quando tem a expulsão do Fagner, justamente por uma falta no Cagliari, e a partir daí o São Paulo encaminha a vitória, né? Entrou o Jamal Lewis na lateral esquerda, no lugar do Wellington. O André Silva, que fez o terceiro gol para fechar o jogo. O Lisieiro no meio de campo, achei que entrou meio desligado. O Ferrares entrou na lateral direita, dá uma consistência defensiva melhor. E o Eric entrou na ponta direita, tava agoniante ver o Eric. Cara, ele errou umas jogadas ali que, minha nossa senhora. Enfim. Do lado do Corinthians, o Hugo chegou a fazer uma ou outra defesa, mas também não foi muito exigido. A verdade é que as duas equipes, nas chances claras que tiveram, fizeram os gols. Daqui a pouco eu vou trazer as estatísticas, e aí a gente vai ver que chutes a gol, o aproveitamento foi muito bom. Teve 4 gols, e eu acho que se teve 10 chutes a gol na partida inteira, foi muito. Daqui a pouco eu trago as estatísticas para a gente tirar essa dúvida. Enfim, eu me lembro só de basicamente uma defesa do Hugo, que ele mandou para escanteio, enfim. O Bidu foi substituído no segundo tempo para o Corinthians tentar se adaptar, fez um jogo discreto, o Kaká discreto. O André Ramalho estava fazendo um bom jogo, ainda mais com um a menos, ele conseguia se movimentar, dar o passe, subir, aproveitar os espaços, nos poucos espaços que o Corinthians tinha, ele estava muito bem. Acabou perdendo a cabeça e foi expulso. E aí mata o jogo do Corinthians. Com um a menos é difícil, com dois é quase impossível. O Fagner, cara, o Fagner, eu acho que é o vilão da partida do Corinthians, né? Ser expulso no primeiro tempo, ainda fazendo pênalti, ali acabou o jogo do Corinthians praticamente. No meio de campo, eu achei que o Bidon fez um bom jogo. O Charles eu achei sumido. O José Martinez, como quiser. Enfim, eu já destaquei aqui no canal, eu acho. Mas enfim, eu não vejo nada demais nele. Eu só vejo um cara que é dedicado, se esforça pra caramba, mas tecnicamente não tem nada demais, tá? Eu torço pro Grêmio. Eu, por exemplo, não gostaria de ter ele no meu time. Não vejo nada demais nele. Tudo bem, seleção da Venezuela, titular e tal. Até por isso a Venezuela tomou 4-0 da Bolívia. Mas enfim, eu não vejo nada demais nele. É um cara esforçado, mas tecnicamente não tem nada demais. Se ele fosse brasileiro, se fosse o Juninho da base, iam estar falando, tem que melhorar muito, falta criatividade. Como é o José Martínez, que veio de fora, seleção da Venezuela, aí valorizam demais. Mas eu não vejo nada demais nele. O Garro achei discreto também, achei que prendeu demais a bola, tentou fazer o mais difícil muitas vezes e errou demais. O Coronado entrou e melhorou demais o Corinthians. O Coronado foi bem melhor em relação ao Garro, inclusive, na partida. O Yuri foi discreto, mas no momento que precisou, foi ele que colocou o Corinthians no jogo. Eu achei que, inclusive, daqui a pouco eu chego nas substituições, eu não gostei das substituições, porque se você olhar aqui, você já tem dois a menos. As mexidas tiraram o meio de campo inteiro, foi enchendo de atacante, e assim, tudo bem que estava perdendo, mas você ganha o jogo no meio de campo. Você tirando todo mundo, fica o tanto de espaço que o São Paulo teve. Se o São Paulo fosse minimamente efetivo, a gente estaria falando de uma goleada muito grande. É porque o São Paulo perdeu muito. Não vou nem falar que perdeu gols. Não conseguiu criar chances de gols. E olha que tinha muito espaço. Enfim, eu achei que as mexidas foram muito ruins. E aqui fica claro, ó, tirou todos os meio-campistas. E, enfim, de novo, o Romero eu achei que no 11 contra 11 foi bem. Quando fica com um a menos, eu achei ele meio perdido. Tá bom? Entrou o Félix Torres pro segundo tempo para fazer uma linha de três zagueiros, né? Entre o Kaká, o Félix Torres, o próprio Gustavo Henrique entrou depois quando o André foi expulso. O Carrijo entrou de volante, tá? O Carrijo que ficou marcado no Al Hilal, na seleção do Peru, enfim, ser um cara que muitas vezes era um ponta pela direita, um cara que caía para o meio também, junto com o Cueva. E no Corinthians ele está sendo utilizado quase como um volante. Eu estou me surpreendendo muito, inclusive, com a dedicação dele. Eu achei que ele entrou muito bem, marcando bem, construindo bem. Estou gostando dos jogos dele. O Coronado entrou muito bem no meio de campo também.
Fez uma jogada que acho que era o Romero, estava na segunda trave e por pouco não completa para fazer um gol pro Corinthians. Coronado entrou bem. O Memphis, cara, eu achei que ele entrou desligado, tá? Em um jogo com dois a menos, tem que estar todo mundo ligado no 220, eu acho que é essa a expressão. E ele entrou meio desligado. Não à toa o terceiro gol é um lance que ele perde a bola. Primeiro lance na partida ele perde a bola. Eu achei que o Memphis entrou mal, entrou meio perdido. Tudo bem que cobrar dele com dois a menos é muito difícil, mas ele entrou desligado, tá? E aí deu ainda mais espaço. E se a gente parar pra ver como é que terminou esse meio de campo no Corinthians, foi só o Carrijo e o Coronado. E nenhum dos dois é marcador. Os dois são ofensivos. Deixou basicamente o Kaká, o Gustavo Henrique e o Félix Torres marcando todo mundo do São Paulo. E o resto só pra frente. Então, assim, eu achei que faltou ter mais meio-campistas nessa reta final. Deixasse ao menos ou o Charles, ou o Bidon, ou até mesmo o Martinez. E aí podia fazer as outras substituições. Mas eu acho que faltou ter um mínimo de proteção ali. E, que nem eu falei, se o São Paulo tivesse sido um pouquinho criativo, aproveitado os espaços, era jogo para 4, 5 a 1. É porque o São Paulo foi muito pouco eficiente. Putz, 19 do São Paulo sendo 8 a gol, foi bastante. Até o Hugo fez 5 defesas. No jogo não pareceu que o São Paulo criou muito pouco. E o Corinthians 11 sendo 3 a gol também, teve duas defesas do Rafael. Mas o posse de bola, cara, com dois jogadores a mais, o São Paulo quase ficou com menos posse de bola. Não teve controle nenhum do jogo. Enfim, o São Paulo venceu, mas dava para ter ido muito melhor, ter passado muito mais tranquilidade, e não foi isso que aconteceu. Faltas tiveram 35, né? 35 no total, tendo 10 amarelos e 2 vermelhos. Clássico, né? Clássico. Canteios 7 a 2 São Paulo, natural por ter muito mais jogadores em campo. Com esse resultado, São Paulo na quinta colocação com 47 pontos para brigar com o G4 aqui. Eu não acho que briga pelo título, não acho que esse time de São Paulo seja time para brigar pelo título, mas eu acho que dá para brigar por um G4. E esse Corinthians não é time para ser rebaixado. Essa circunstância do Fagner ter sido expulso moldou o jogo. Tá vivo na Sul-Americana, totais chances de chegar na final. Vai enfrentar o Racing, né? O Racing vai ser difícil, tá? Esse time do Racing é bom. E na Copa do Brasil vai enfrentar o Flamengo. Também é muito difícil, mas é um Flamengo em má fase. O Corinthians hoje vive uma fase com mais expectativa do que o Flamengo. E a gente olha na tabela, o Flamengo tem o quê? O dobro de pontos praticamente do Corinthians. Mas a verdade é essa. O torcedor do Corinthians eu tenho certeza que está muito mais satisfeito do que o torcedor do Flamengo. Isso é um fato. Mas enfim, de novo, pela partida, pelas circunstâncias de dois a menos, e para mim tanto o André quanto o Fagner foram bem expulsos. Talvez o primeiro cartão do Fagner, que eu não me lembro direito, acho que foi uma falta no meio de campo no Lucas, possa ser contestável. O segundo e o pênalti, incontestável. Do Ramalho, para mim também, incontestável. A arbitragem, no geral, nos lances decisivos, para mim, acertou. A questão, de novo, é essa. Ficou 2 a 1 praticamente até o último lance, quando saiu o gol do André Silva. Olhando um 3 a 1 a gente pode até pensar que foi um jogo tranquilo. Mas não, o Corinthians ficou vivo a maioria do jogo, com dois jogadores a menos. E assim, tem méritos? Tem. Mas para mim, de novo, é muito mais deméritos do São Paulo do que méritos do Corinthians. Para mim, mexeu mal, deixou um espaço no meio de campo. Só ver o terceiro gol, acho que era 5 contra 2 do São Paulo e o Ferrarese ainda estava dormindo. Acertou o passe, mas pô, tava numa lentidão danada. Se o São Paulo fosse um pouquinho mais objetivo, quisesse construir esse placar maior, conseguia tranquilamente, tinha muito espaço. Era jogo para eu estar falando de um 5, 6 a 1, uma goleada histórica, mas o São Paulo, bizarro, cara, não conseguiu criar quase nada. É, O importante é os 3 pontos. Vencendo por 3 a 1, 5 a 1, 6 a 1, 1 a 0. O importante é os 3 pontos, é disso que eu tô falando. 3 pontos do São Paulo. Craque da partida, e pra mim, deixa eu ver quem que dá pra destacar. Dá pra destacar o Alan Franco, dá pra destacar o Luciano, dá pra destacar o Lucas. ahn, do lado do Corinthians dá pra destacar o Carrijo, o Coronado, o Yuri Alberto, o próprio Romero no primeiro tempo. Mas pra mim o craque da partida é o Lucas, tá? Eu achei que ele fez um excelente jogo, principalmente quando estava nivelado, 11 contra 11. Era o cara que conseguia fazer o São Paulo ter oportunidades, gerar espaço, fazer dribles. Então, pra mim, o craque da partida é o Lucas, mas não teve nenhum grande destaque que eu olho e falo. Esse é o craque da partida. Mas o que foi melhor pra mim foi o Lucas. Tá bom? É isso.
Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou.